Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Nesse vídeo nós vamos mostrar a importância da devoção a Nossa Senhora. Poderemos dizer que a cura virá pela devoção à Santíssima Virgem. Eu não digo só a cura espiritual, que é tão importante em Nossa Senhora, até as curas físicas Nossa Senhora vai poder curar. Porque o problema da coronavírus não é o que está só matando, as consequências que estão sendo feitas, depressões, tentações de suicídio, briga entre famílias, por causa de toda essa quarentena. Então a Nossa Senhora será a grande cura, virá por Nossa Senhora. E podemos dizer, em tempos de crise na igreja e no mundo, a vitória virá se compreendermos, se nós mantivermos fiéis à devoção a Nossa Senhora. Esse realmente é o tema que nós vamos tratar nesse vídeo. Então começa nosso programa Devotos de Fátima. Então, antes de começarmos esse programa, esse tema muito interessante, são várias afirmações da intercessão do poder de Nossa Senhora, poderá nos ajudar a superar essa situação. Essa não foi a primeira calamidade que abateu sobre o mundo e não será a última, mas que Nossa Senhora sempre estará a nosso alcance se nós recorrermos à Santíssima Virgem. E uma forma de pedirmos a ela é pedindo pelo sacramento que é a Santa Missa. Por isso que eu peço que vocês se inscrevam, ligue para o 0800 608 6246, ligue e dê as suas intenções ao atendente, é uma ligação gratuita, para vocês porem na missa agora, nesse sábado, que a igreja, a campanha não vai deixar de pedir aos padres, amigos, que celebrem a missa nessa situação que se encontra hoje o mundo. É onde você está podendo estar pondo essa intenção dos seus familiares, dos seus entes queridos e também para todos os sacerdotes, todas as pessoas que estão ajudando a combater essa pandemia. Onde de tudo nós vamos começar também a cuidar de perceber de que nós temos que pedir Nossa Senhora em todas as situações. Todo mundo fala que é o perigo do coronavírus, é um perigo real, é verdade. Porém, as consequências que está sendo feito do pânico que está se trazendo sobre isso, formas muito arbitrárias de muitos estados, essas quarentenas forçadas, está criando todo um distúrbio social, um distúrbio que, felizmente, as pessoas estão ficando aterrorizadas e ao ponto de muitos serem tentados até suicídio, brigas na família suscitando, violência domiciliar, e que as pessoas não se apegarem à devoção à Nossa Senhora, ela será realmente a cura de tudo isso. Nós temos, antes de tudo, ter uma visão sobrenatural dos fatos. Nós não somos só corpo, mas, antes de tudo, somos uma alma, somos corpo e alma, e estamos chamados ao céu. Essa realmente é a ideia, e esse é o ponto de fundo que todo católico deve ser norteado, guiado na sua existência aqui. Então vamos comentar sobre esse fato aqui. Tem uma coisa muito interessante. As mensagens de Nossa Senhora de Fátima são os remédios para esses tempos de crise na igreja e no mundo. Então vamos descobrir por que Nossa Senhora, a devoção dela, será a cura para todos esses males, tanto do fato do coronavírus pedir um milagre para ser curado, mas também as consequências desse pânico que está sendo criado, muitas vezes de forma exagerada, mas infelizmente um processo todo revolucionário para criar provavelmente uma sociedade totalmente empanicada que eles estão querendo propor. Então vamos começar aqui com o aspecto bonito da devoção a Nossa Senhora, e Nossa Senhora vai dar luzes, clarividências, a virtude da prudência e da coragem para todos nós sabermos como suportar com fé e coragem também. Então São Bernardino de Sena, no livro Glórias de Maria de Santo Afonso Maria de Ligório, ele levanta esse aspecto da beleza, da importância de Nossa Senhora. Porque uma vez nós compreendemos que Nossa Senhora é o que é e que Deus quis que ela fosse e que ela é, nós vamos saber pedir com muito mais piedade, com muito mais grandeza. Conhecendo aquela intercessora que Nossa Senhora é, nós vamos saber, nós vamos poder pedir com muito mais profundidade. Por isso o canal Devoto de Fátima, com todos esses vídeos, mostra a importância da mensagem de Fátima. Por isso você precisa ativar o sininho para estar sendo relembrado de todos os vídeos,
Compartilhe esse vídeo, é um apostolado que você faz para todas as pessoas e que fizer um bem para elas, você terá um mérito perante Deus, perante Nossa Senhora, porque isso realmente é o apostolado que o apóstolo de Fátima faz, divulgar a devoção à Nossa Senhora para as almas, principalmente as mais necessitadas. Então não esqueça também de compartilhar se gostei e comentar também sobre esse tema, que proposta poderia, que consequência que estamos tendo, como nós poderíamos resolver, as atitudes que nós podemos tomar. Então faça também a sua participação. Então São Bernardino de Sena, ele fala uma frase muito importante que deve todos nós ter bem presente a nós. Ó Senhora, porque sois a dispensadora de todas as graças, e só de vossas mãos há de vir a salvação, e de vós também depende a nossa salvação. Essa frase eu vou abordar um pouco um tema, aprofundar um pouquinho mais. Se Nossa Senhora é dispensadora, demanda, distribui as graças, e ela, pelas mãos dela, que virá a salvação, se a salvação eterna é algo que pede de Deus uma graça espetacular, surpreenda, grandiosa, o que é de curar doente de uma doença? Não é nada. Então, muitas vezes nós ficamos muito materializados. É ciência, ciência, ciência. Mas Nossa Senhora de Fátima falou, rezai muito pelos médicos. Se eles não têm a devoção a Deus, não têm fé, são ateus, né? Eles não terão luzes que Nosso Senhor pede que o homem, que na sua faculdade, que Deus deu o dom dele, de, por exemplo, um médico, um cientista, de procurar, que é um dom que Deus deu a ele, se ele não se alimenta com a devoção, com a fé, a acreditar em Deus, ele vai ter uma visão turva, uma visão obscura, ele não vai ter plenamente, porque Deus criou essa natureza, ele criou também o vírus, ele deu essa possibilidade para que o homem, por causa da consequência do pecado original, a morte virá uma forma pelo vírus, será pelo acidente, será pela morte na cama, dormindo, será. A morte virá, é uma realidade, é a única certeza que todos os homens têm. Então, a luz aqui, a fé desses cientistas, se não for cientistas com fé, é uma ciência vaga, uma ciência que não vai compreender. O que nós vemos hoje, essa briga, a ciência e a fé, elas não são opostos, elas se complementam. É isso que Nossa Senhora fala, quando ela reclama, ela adverte a Jacinta falando, rezai muito pelos padres e pelos médicos, porque os médicos perderam a fé e os padres, infelizmente, os religiosos, não têm cumprido o voto de castidade, quanto deve ter, pedido e suplicado a Nossa Senhora. E aqui fala, Nossa Senhora revelou esse remédio em Fátima, quando ela fala, para salvar os pecadores do fogo do inferno, da condenação eterna, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Isso nós temos que compreender. O católico verdadeiro, se não compreende que a devoção a Nossa Senhora não pode ser uma devoção apenas interesseira, na hora que agora a situação está apertando, rezar, mas rezarmos não só na tristeza, mas na alegria, né? Não só na dor, mas também na saúde. Nós não compreendemos essa importância. Nós, felizmente, não estamos cultivando uma verdadeira fé a Deus Nosso Senhor. E Nosso Senhor e Nossa Senhora sabe a reta intenção de cada um de nós. Então, nós temos que ter essa vida séria, essa devoção fervorosa, mas fiel a Nossa Senhora. Todos os católicos, para vencer, olha que afirmação interessante, para vencer a crise na igreja, nós estamos vendo mais ainda, né, as igrejas fechadas, os sacramentos sendo, felizmente, poucos, né? Muitas pessoas, eu fiz agora um vídeo da comunhão reparadora, que Nossa Senhora de Fátima fala, dos 5 primeiros sábados da comunhão reparadora, como poderia confessar que as igrejas estão fechadas, como poderia comungar. Eu aconselho simples, como muitas pessoas estão fazendo, vão à sua igreja, seu pároco, ou a igreja, outra igreja, bate na casa paroquial e peça para o sacerdote, Padre, eu gostaria de confessar. Você não pode confessar um pouco de longe? E se ele não puder, perante Deus, ele vai ver que Nosso Senhor, será foi a atitude dele santa, nobre ou não foi. Porque todo mundo está andando na rua, pode pedir comida, pode pedir delivery, pode ir no supermercado, mas na igreja é o foco maior. E se não percebemos a crise de fé que se abalou sobre o mundo? É impressionante, né? É como mandaram uma frase, né? Quer dizer, não pode pode ir para a rua, pode ir no hospital, pode ir na praça, quer dizer, pessoas estão indo, mas trabalhar não pode. Para que trabalhar agora
é um vírus. Quer dizer, toda prudência, como eu disse, a prudência e a coragem. Muita só coragem cai em gato louquice, e a prudência, só imprudência, dá em covardia. As duas virtudes, a prudência e a coragem, devem andar caminhando junto, com prudência, bom senso. E aí acontece, de um modo especial, de viver a devoção ao Imaculado Coração de Maria e aqui é o que Nossa Senhora pede em Fátima. Olha que bonito. É cumprir o que ela pediu, a comunhão reparadora, como eu acabei de dizer. O que Nossa Senhora pede? O ato de confessar, a comunhão reparadora na Santa Missa, rezar o Santo Terço em família. Que motivo, momento, já que estamos em família, estamos em casa todos, reze o terço, ofereça esse sacrifício, esse buquê de flores a Nossa Senhora, de fazer companhia a Nossa Senhora, meditando os mistérios do Rosário, e tudo isso em 5 primeiros sábados do mês, com o fim de desagravar os pecados contra ele. Esse vídeo vale a pena colocar o link aqui em cima, que eu explico como que se faz as promessas dos 5 primeiros sábados, cada detalhe, o que Nossa Senhora pede, os benefícios, a importância que Nossa Senhora deu. Vale a pena ver esse vídeo e também divulgá-lo a maior número de redes de amigos que vocês têm, tá bom? Tudo o que os pastorinhos de Fátima, Santa Jacinta, Matos, São Francisco Matos e a irmã Lúcia, exerciam com grande paixão a Virgem Maria. Quer dizer, eles foram os primeiros devotos dessa comunhão reparadora. Eles praticaram, eles passaram. Deus pediu para eles passar sobre a gripe espanhola, que na época não tinha cura e matou milhões, mais de 100 milhões no início do século passado. Então, a morte é certa. O que nós temos que se preocupar é como nós estamos preparados para a morte. Como devemos pedir a Nossa Senhora que saber superar essas dificuldades para cada vez mais teremos a graça de estar diante de Deus, diante de Nossa Senhora, durante toda a eternidade. Isso que nos importa. É necessário crer na Mãe de Deus. Ela é um meio seguro para a salvação, nossa corredentora, advogada e medianeira universal de todas as graças. Quer dizer, ela corredentou, ela sofreu, ela pediu, ela quis a corredenção, a paixão no Senhor para redimir o gênero humano. Ela é nossa advogada na hora da nossa morte, intercedendo diante de Deus nosso Senhor. E ela é medianeira universal de todas as graças que Deus dá aos homens, a todos, os católicos e não católicos que venham a receber, veio por meio de Nossa Senhora, porque Deus já criou esse canal. Isso deve estar muito presente em nós. Porque falar, eu venero Nossa Senhora, eu adoro Nossa Senhora, no sentido de amá-la, né? Que é adorar somente a Deus. Mas nessa hora não está bem presente isso, é uma veneração um pouco capenga, não é verdade? O homem nos desencadeou o ciclo de mortes. Quer dizer, por causa do pecado da humanidade, que Nossa Senhora de Fátima advertiu, e na história da humanidade é um atrás do outro, até do Antigo Testamento, né? Terror e tragédia, pois não atenderam o pedido de Nossa Senhora. Devido a isso, o projeto de Deus para os homens não foi concluído. Quer dizer, toda a missão que Deus quer que estabeleça e vai estabelecer o triunfo do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus nessa terra, infelizmente, Nosso Senhor vai pôr, mas Ele queria que os homens participassem. Por isso que quando nós rezamos, nós estamos participando de pedir a súplica a Deus para Ele possa intervir nessa situação. Mas a humanidade não está pedindo, a humanidade não está, né? Eu poderia falar, poxa, quantas procissões em tempos de calamidade, tinha procissões na rua pedindo a clemência de Deus, o perdão, né? Viu o vídeo que fala de São Gregório Magno, que o Papa saiu descalço e com cinza no rosto, na fronte, pedindo perdão que Deus intervisse, e o anjo São Miguel estava lá, e que impediu São Miguel, que impediu, fechou a bainha, um vídeo muito interessante, vale a pena. É um fato histórico, tem historiadores comprovando. Quer dizer, nós temos que suplicar a Deus Nosso Senhor, né? Por intermédio da Santíssima Virgem. E aqui continua. A mensagem chama a conversão permanente. Qual a mensagem de Nossa Senhora? A penitência, as virtudes teologais, a fé, esperança e caridade. A fé em Nosso Senhor diante de situação, a esperança de que Deus vai intervir e que se Ele peça para nós, né, a caridade, nós podemos ajudarmos o outro nessa situação, o bom conselho,
Mostrar esse vídeo não é porque está sendo feito, mas mostrar uma mensagem que possa acalentar, possa tomar uma posição séria da gravidade que se trata hoje, mas de tudo, da gravidade que se trata a vida toda nossa, né? Porque esse fato de nós pensarmos de que nós temos a vida, um grande obstáculo, grande dificuldade, uma paixão, quer dizer, uma estação, né? A via crucis de cada um de nós para nós chegarmos ao céu, nós temos que ter bem claro isso. E momento em que Nossa Senhora apareceu em Fátima foi devido à crise que se estabelecia na igreja naquele período. Vários vídeos eu comento sobre isso. No entanto, como ainda não foi ouvida, vemos que as tragédias se estabeleceram de novo. Quer dizer, várias partes na fase da história da humanidade, da história da igreja, quantos vais e vens, né? Uma reparação, depois prevaricam, caem de novo, vem um castigo, se elevam. Quer dizer, infelizmente a alma humana tem esses altos e baixos. Mas quando reza Deus Nosso Senhor e Nossa Senhora, elas que manterão, elas que poderão, Nosso Senhor e Nossa Senhora poderão restaurar essa situação que o mundo hoje está. Ao acompanhar os danos recentes na Santa Igreja, é notório que a mensagem revelada por Nossa Senhora de Fátima estarão por acontecer. Várias nações, por exemplo, Nossa Senhora disse que ainda várias nações serão aniquiladas. Será que será por causa desse fato agora ou não? Né? É algo que está ainda se acontecendo. Rezamos a Nossa Senhora que não se cumpra agora, mas que os corações dos homens se assemelhem tanto a de Deus Nosso Senhor, por reflexo e virtude de Nossa Senhora, para que o triunfo do Sagrado e Imaculado São Maria se triunfe nessa terra ainda. Mas eu tinha falado no começo de uns problemas que o coronavírus está, infelizmente, levantando e as pessoas aparentemente não estão parando para pensar. Mas agora vai ter uma enxurrada de fatos. Uma vez as pessoas ficando isoladas entre as famílias, muitos casos vão acontecer de pessoas, muitas não têm nem parentes, moram sozinhos, não podem sair. E quantas tentações na matéria de suicidar, depressão, né? E que as pessoas, felizmente, não. É porque é uma promessa, a ciência vai curar. Não. A ciência tem, na medida que ela se mole, peçam de tudo a intercessão de Deus Nosso Senhor para ajudar e dar luzes. Porque o remédio está na natureza. Mas até achar, rezando a Deus Nosso Senhor, Ele não vai acolher aqueles que pedem. Hoje nós estamos rezando pelos médicos de tudo, tenham fé. Os cientistas tenham verdadeira fé e para assim possam ser iluminados. Para encontrar essa cura não só desse, mas de muitos outros, né? Em muitos pontos também, as famílias, né? O problema da família, na crise da família, é um problema sério que não é de agora, não é por causa do coronavírus, mas se as famílias não se unirem, e o único meio que poderá se unir é diante da Sagrada Família, do bom exemplo que foi a Sagrada Família. E por isso nós devemos pedir, porque infelizmente chega a nós muitos problemas, muitas reclamações, muitas famílias estão brigando, violência domiciliar, casos, por exemplo, que trabalhava, tem que ficar em casa e começa a criar todo um transtorno, né? O convívio humano. Nessa quaresma que nós estamos passando e a Semana Santa que se aproxima, vamos oferecer o sacrifício. Tem um dito muito verdadeiro, quando um não quer, dois não brigam. Será que nessa ocasião nós também pedimos, meditarmos e praticarmos diante de todos os pecados que a humanidade faz? Será que não vamos poder praticar realmente no couro mesmo, na pele, o que nosso show, a igreja aconselha na quaresma, oferecer sacrifício? E não vamos ter que oferecer o sacrifício do tal convívio humano, que todos nós estamos famílias, sabemos o que significa? Será que não está na hora de nós pedirmos também essa paciência, essa calma, não entrar em desespero, mesmo com essas leis draconianas que estão fazendo, mas antes de tudo manter a distância psíquica? Essa distância psíquica será moldada na medida da devoção verdadeira a Deus Nosso Senhor, a Nossa Senhora. Por isso que a cura virá pela devoção a Nossa Senhora. Nossa Senhora é a estrela guia, a estrela da manhã, que nos guia a Deus Nosso Senhor.
Assim como um marujo em tempestade, quando ele não tem as bússolas, coisas, ele vai ser guiado pela estrela guia, que vai guiar ao terra firme, aonde a estabilidade nós só poderá dar esse consolo. Então, e é por isso que aí nós vamos entender a grande promessa que Nossa Senhora de Fátima diz: por fim, o meu imaculado coração triunfará. E é diante de toda essa tragédia, dessas perseguições que estão se fazendo, é que nós vamos encontrar realmente esse refúgio, essa terra segura, né? Não essa terra arrasada que estão querendo fazer, o caos, rebeliões, governos, prefeituras contra a autoridade, outras intervenções. Nós estamos vendo aqui o caos, os poderes intervindo nos outros. Nós estamos vendo realmente um caos. E depois, o que vem depois? Qual a proposta que estão querendo? Proposta pior ainda, seguir o modelo chinês de governo, uma ditadura? Espera aí. Se nós queremos voltar a uma ordem boa, volte àquela ordem da família unida, onde a base da sociedade é a família, os princípios da vida, o direito de tudo do nascituro, direito do idoso. Infelizmente, muitos acompanham nós aqui, um grande abraço a todos os portugueses, mas infelizmente Portugal nessa tragédia aprovou a eutanásia. É triste. Quer dizer, próprio esse vírus que infelizmente está atingindo principalmente as pessoas idosas, uma lei que eles não param. A revolução que quer destruir essa sociedade, esse meio que a sociedade possa vir instalar o rei de Nosso Senhor, todas as leis iníquas que eles podem fazer, eles estão aplicando, eles não estão pensando nas pessoas, não pensando na vida, isso é baleba. Eles vão falar, não, eles estão querendo, infelizmente, tirar tudo que tem de ainda resquício de civilização cristã, civilização católica, onde a dignidade do homem, da mulher, foi edificado, onde o Espírito, a noção de que nós somos um príncipe herdeiro e uma princesa herdeira do céu, somos herdeiros do céu, está querendo acabar nas almas de todos. É a ideologia de gênero, é as blasfêmias. Então tudo isso, nós estamos vendo dois confrontos de dois mundos. Aquele que Santo Agostinho fala, a cidade de Deus e a cidade dos homens, cada vez mais está se confrontando. Vencerá aquele que Nossa Senhora já fez. A promessa, a vitória virá. Por fim, o meu imaculado coração. Então nessa mensagem de esperança, essa mensagem de nós unimos Deus Nosso Senhor e pela devoção Nossa Senhora, teremos essa cura desse mundo que está realmente degradando, está em uma decadência também de fé, uma crise na religião católica, é profunda, mas Nossa Senhora prometeu, essa restauração virá, porque eles prometeram. Cabe a nós, é o convite que Nossa Senhora nos faz, e a campanha faz, de sermos aqueles pelo menos não fizeram NA, nada aprendi, nada esqueci, NA, diante da mensagem de Nossa Senhora. Então rezemos a Nossa Senhora, rezamos esse texto que podemos estar rezando hoje, aqueles que vão rezar amanhã, peça que as promessas de Nossa Senhora se cumpram quanto antes, e antes de tudo que Nossa Senhora tenha misericórdia, peça diante do seu Filho misericórdia a todos nós, e que nós fazemos uma reparação. Esse sacrifício que nós podemos passar na situação, primeiro do convívio humano, todos os nossos sacrifícios, esse do convívio humano, como modo de repararmos nossos pecados, e também o pecado da humanidade, para que Nossa Senhora possa seja contentada diante do seu Filho e possa intervir, ajudar o nosso Brasil, ajudar o mundo todo, que supere essa crise, essa pandemia e nos prepare que outros poderão vir, mas nunca deixe de nós perdermos nossa fé. Essa devoção fiel à Nossa Senhora é a cura para a humanidade. Não é porque eu quero o que eu estou dizendo, é porque o próprio Nosso Senhor, quando mandou sua mãe em 1917 a Fátima, ele quis isso. Nossa Senhora virá, a cura, a salvação dos homens virá pelo intermédio da Santíssima Virgem. Então a todos, salve Maria, rezamos nessa intenção, pedindo a intercessão e proteção de Nossa Senhora, diante que pise na cabeça da serpente, que quer felizmente fazer esse mundo, não seja o triunfo do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus, mas Nosso Senhor pode, Nosso Senhor fará. Cabe a nós queremos e participarmos dessa glória, esse é o convite que Nossa Senhora nos faz a todos nós. Estamos rezando nessa intenção. Então a todos um salve Maria e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Maria!